Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, versículos de número 28, 29 e 30. Ouçam o que diz. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Presta bem atenção nesta palavra, consumado. Até grife aí, se você tiver uma caneta. Marque essa palavra, consumado. Vendo Jesus que tudo já estava consumado. Para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém. Tetelestai, em latim, consumatum est, que é a palavra ou a frase que nós lemos aqui. Está consumado. A maioria das pessoas que estavam ali assistindo à cena do Calvário, a cena da crucificação, a maioria das pessoas que estavam ali presenciando Jesus crucificado entre dois ladrões, esvaindo sem sangue, coroado de espinho, todo machucado, a face deformada, que ele havia tomado muita pancada, havia sido esmurrado cruelmente na sua face, e ele estava com a sua face desfigurada, os olhos inchados. E a maioria das pessoas, não poucas, muita gente que estava assistindo a cena da crucificação, quando ouviram Jesus se expressar, está consumado, a maioria daquelas pessoas compreenderam esta expressão, que aliás é uma expressão grega, e eles entenderam. Porque este termo é um termo contábil, e já é do conhecimento de muitos de nós, que arqueólogos encontraram recibos de impostos em papiros, nos quais se lia esta palavra, tetelestai, que significa, essa palavra tetelestai significa totalmente pago, absolutamente e totalmente quitado. E foi exatamente no último fôlego de Jesus na cruz. É isso que eu fico impressionado com Jesus. No último fôlego, suspenso entre os céus e a terra, na fronteira da morte com a vida, os batimentos cardíacos já estavam diminuindo, seus órgãos já estavam entrando em colapso, Jesus estava entrando em processo de morte. E eu fico maravilhado que, mesmo que o coração estava diminuindo o seu ritmo, já estava colapsando os seus órgãos, e Jesus entrando em processo de morte, mas permanecia ainda Senhor da história. E como Senhor da história, na fronteira da morte com a vida, suspenso entre os céus e a terra, no último fôlego, Jesus declarou em alto e bom som, porque os evangelistas, todos eles, tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, como João, todos eles dizem que Jesus clamou com grande voz. Foi um grande brado. E nesse grande brado, em alto e bom som,
permanecendo ainda Senhor da história, Jesus declarou que a dívida do pecado estava completamente eliminada, completamente quitada. Nada mais era exigido, nada mais, nada de boas obras. Não precisa mais, nada de doações generosas, nenhuma penitência, nenhuma confissão, nenhum batismo, nenhum ritual religioso, nenhuma engrenagem religiosa, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum pastor, nenhum papa, nenhum evangelista, ninguém, nada e nem ninguém é capaz de intermediar nossa relação com Deus, porque depois do brado do Calvário, véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Caiu toda a parede de separação, caiu toda a barreira. O autor da carta aos Hebreus diz que ele nos consagrou um novo e vivo caminho, de modo que você e eu temos livre acesso à presença do Deus Pai maravilhoso. Está consumado significa dizer, uma nova era foi inaugurada, um novo momento está acontecendo. Estava ali o centro da história, e todos, grandes e pequenos, feios e bonitos, ricos e pobres, pretos e brancos, têm livre acesso à presença do Deus Pai maravilhoso, porque toda a dívida foi absolutamente, completamente paga. Está consumado. E é com este pensamento, é com esta consciência do Evangelho, que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje à noite. Quero pontuar aqui hoje à noite algumas vitórias que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Quando ele bradou, está consumado. Eu quero pontuar aqui hoje à noite, compartilhar com os meus irmãos e irmãs algumas vitórias que foram conquistadas por Jesus e para nós ali na cruz do Calvário. E eu quero, meus queridos irmãos, compartilhar com vocês, pontuando, em primeiro lugar, que quando Jesus disse, está consumado, quando Jesus disse, está consumado, ele estava consumando, em primeiro lugar, a obra do Pai. Ele estava, em outras palavras, declarando, afirmando que a obra do Pai estava consumada, isto é, completada, terminada, feita. Aliás, antes da cruz, na oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho segundo João, Jesus, já em oração diante do Pai, no versículo do número 4, ele usa essa expressão, que é a expressão que ele vai conectar com o brado do Calvário, com a expressão consumado, quando no versículo 4 ele diz, do capítulo 17 de João, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, a obra de Jesus na terra, seu ministério, sua obra, sua missão, sua obra redentora, seu sacrifício na cruz, foi completa. A obra foi completa. E na cruz, quando ele brada, está consumado, ele estava declarando, a obra do Pai está feita, está pronta, está completada, está consumado. Não significa dizer, porque Jesus não disse assim, quando ele disse está consumado, ele não disse com esse tom, com essa conotação do tipo, ufa, até que enfim, ai que alívio. Porque Jesus havia sido violentamente torturado. Jesus estava sofrendo dores alucinantes. E todos vocês aqui sabem,
vocês todos, nós todos que estamos aqui hoje à noite, algum momento de nossa vida já sofremos dores terríveis. Eu mesmo, essa semana que passou agora, hoje que eu estou um pouquinho melhor, mas eu arranquei, extraí um dente ciso aqui que nasceu atravessado, e eu sofri a semana toda, e eu achei que a cirurgia aconteceu na segunda-feira, e eu achei que até o final de semana estava feito, estava curado, e nada disso. Eu fui pregar, e irmãos, ir pregando e vendo estrelinha dentro da igreja de tanta dor, e ficou uma pontinha de osso aqui, e a língua roçando, e criou uma ferida na língua, e não conseguia engolir, não conseguia comer, e falando. Foi uma agonia, agora, recente. Já sofri também uma dor terrível, que é a tal da cólica renal. Irmão, que loucura é aquela? Tal da cólica renal. As mulheres, mães que já tiveram seus filhos, sabem da agonia que é a dor do parto. E só mesmo elas podem saber dessa dor. Então, imaginem vocês, por que eu estou fazendo esse comentário aqui? Que quando você está numa grande dor, numa grande agonia, num grande sofrimento, quando você, de repente, é anestesiado, o médico faz lá um procedimento de anestesia, de anestésico, ou submete você a um analgésico. Você toma lá um medicamento e aquela dor passa, que alívio. Chega, você relaxa o corpo, assim, aquele alívio. Então, quando a gente lê está consumado, a gente tem que tomar o cuidado para não pensar que Jesus falou consumado com esse tom do alívio. Ufa, que alívio, está passando, até que enfim, acabou. Até que enfim passou a dor. Até que enfim, estou morrendo. Recebe o meu espírito, Pai. Ufa, até que enfim. Não foi com esse tom. Não foi com essa conotação. Quando ele disse está consumado, ele estava dizendo está tudo completo e feito como tudo deveria ter sido feito. Ele estava dizendo, Pai, tudo que era para ter sido feito e do modo como era para ter sido feito, está feito, está realizado, está pronto, está completado. Consuma-se ali a obra de Jesus, indo até o Calvário para morrer pela humanidade, para abalar os poderes do inferno, para alcançar a vitória para Deus e o seu reino, e posteriormente a esta igreja, mais de 2000 anos depois, esta igreja aqui como resultado dessa vitória gloriosa na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro Pascal, cuja morte foi decidida na eternidade antes que o mundo fosse criado. Portanto, consuma-se ali o propósito de Deus desde a eternidade, porque cabe abrir aqui um parênteses para dizer a vocês o seguinte: há mais de 2000 anos o que aconteceu aqui dentro desse espaço-tempo foi a cena da crucificação. Há mais de 2000 anos, dentro do espaço-tempo, ele foi crucificado. E nós temos o cenário da crucificação, mas a cruz é antes da eternidade. Antes que o mundo existisse, já havia uma cruz. Antes que Deus chamasse todas as coisas à existência, já existia uma cruz. Porque Pedro escreveu na sua carta dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Na eternidade passada, Deus já havia decidido na eternidade, antes que o mundo fosse criado, antes que todas as coisas fossem formadas, Deus já havia decidido a morte de seu Filho Jesus Cristo na cruz para a redenção e a vitória de toda a humanidade. Por isso eu vos digo hoje à noite, que o propósito eterno de Deus estava se consumando ali. Aquilo que na eternidade Deus já havia decidido, Ele consuma dentro do espaço-tempo com a morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, eu posso vos afirmar hoje à noite, sem medo de errar, eu posso afirmar sem titubear, que a cruz é o clímax da história. A cruz é o centro do universo. E a igreja não pode omitir a cruz.
Vou além. A igreja não tem o direito de omitir a cruz. A igreja não tem o direito de esconder a cruz. A igreja não tem o direito de jogar a cruz para debaixo dos tapetes. A igreja não tem o direito de abandonar a mensagem da cruz. A igreja não tem o direito de deixar de pregar a cruz. Pelo contrário, a igreja precisa fazer da cruz a sua glória, porque o apóstolo São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele declarou: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É na cruz que consuma-se a vitória da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, meus irmãos e irmãs, quando Jesus disse está consumado, estava sendo consumada na cruz também o seu sofrimento. Vejam o que diz Isaías. Na sua Bíblia você pode conferir comigo, capítulo de número 53 do profeta Isaías. 750 a 800 anos aproximadamente antes de Jesus. Isaías estava profetizando. E no versículo de número 1, capítulo 53, versículo 1 de Isaías diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora vejam o que diz o versículo de número 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías chama Jesus, claro, ele está 750 a 800 anos antes dele. É um profeta messiânico. Ele está profetizando. E ele se refere a ele como o homem de dores. Mas, deixa eu lhes dizer, Jesus assumiu os nossos pecados. A Bíblia diz que ele estava enfermado pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Ele foi moído, torturado de forma violenta. Ele foi espancado, chicoteado, na cepa de tortura. Colocaram uma coroa de espinho sobre a cabeça do meu Senhor. Arrancaram todas as suas vestes e ele enfrentou vergonha de nudez. Colocaram um manto sobre os seus ombros, que vinha até a altura da sua cintura. Uma cana na sua mão. De forma sarcástica e em tom de zombaria, eles se ajoelhavam diante de Jesus e faziam este gesto aqui, e diziam: salve, salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. Bateram na sua face, cuspiram no seu rosto, espancaram os seus olhos, tiravam a cana da sua mão, espancavam com ela a sua cabeça, vendavam os seus olhos e diziam: confessa quem foi que te bateu. E Jesus ficou calado. Ele não reclamou, não murmurou. Jesus foi violentamente torturado e o carrasco, os soldados que se revezavam
nas sessões de tortura de Jesus, nunca presenciaram uma cena daquela. Eles estavam acostumados a espancar e a torturar outros condenados que Roma condenou, e viam eles reclamar, xingar, amaldiçoar o dia do nascimento, blasfemar contra Deus, blasfemar contra o imperador. Tamanho era o horror da desgraça, a angústia que eles suportavam ali na cepa de tortura, um ritual macabro de tortura e de espancamento, como Roma fazia com seus condenados. Pela primeira vez, um condenado, pela primeira vez, alguém que está sendo torturado, não reclama, não murmura, não blasfema, não pronuncia palavras de maldição, nem contra os seus algozes. Pelo contrário, na cruz ele ainda orou por eles e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Ele foi, como eu li aqui de Isaías 53, homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é padecer, e suportou a angústia, a dor da tortura, a ânsia da morte, por mim e por você. Mas eu preciso lhes dizer hoje à noite, que Jesus não foi uma figura patética. Aquele que está sendo torturado não é uma figura patética. Ele também não é um infeliz desgraçado, sobre quem choveram todas as desgraças do mundo sobre ele. Não. Por que eu digo que não? Porque Jesus sabia disso. Ele sabia de tudo aquilo. Na oração do Getsemane ele já sabia. Na oração do Getsemane ele viu o que ia padecer. Na oração do Getsemane ele viu o que ia apanhar, como iria apanhar. Ele sabia do azorrague, que era o chicote com 12 pontas, e nas pontas dos chicotes eles amarravam lasca de madeira, pedaço de osso, chumbo, para tornar ainda mais dolorosa e cruel o espancamento, e Jesus sabia disso. Ele procurou por isso. Em Mateus capítulo de número 16, veja aí na sua Bíblia, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 21. Ouçam o que diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Ele viu isto, ele sabia disso. Em Lucas, capítulo de número 12, e o versículo de número 50, vejam o que diz em Lucas, capítulo 12, versículo de número 50, palavras de Jesus: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Que batismo era esse que ele estava se referindo? O cálice amargo, o cálice da angústia, o cálice do sofrimento, por mim e por você. Ele procurou a cruz. O caminho de Jesus foi o caminho da cruz. Ele não procurou o caminho do poder. Ele não foi na porta de Pilatos para fazer uma aliança política com ele. Ele não procurou alianças políticas com o imperador. Ele não procurou o caminho do palácio. Aliás, ele foi uma controvérsia para os seus próprios irmãos, para o seu próprio povo, que esperava ele montado num cavalo branco, que esperava ele montado num cavalo de raça, que esperava ele montado num cavalo real, marchando com oponência, com ostentação e com todo um cortejo de soldados e de legiões poderosas que iriam marchar contra o imperador, destronar o imperador e estabelecer o seu império. Mas ele contradisse toda essa expectativa.
Ele frustrou toda esta expectativa. Ele nasceu numa manjedoura, foi criado em Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, o andante, caminhante das ruas empoeiradas da Galileia, o inspirador de pescadores analfabetos, o resgatador da dignidade de mulheres, o perdoador de pecadores, o andarilho de Nazaré, procurou o caminho da cruz. E o apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, disse: sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Estava consumado o seu sofrimento na cruz do Calvário. Mas em terceiro lugar, quando Jesus disse está consumado, ele estava consumando a expiação dos nossos pecados. Ele estava consumando a expiação dos meus, dos nossos pecados. Está consumado. Ele estava pagando por eles. Por isso que o apóstolo São Paulo se expressou na primeira carta a Timóteo. Veja aí na sua Bíblia uma vez mais, primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo do número 1, versículo do número 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os bonzinhos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar só gente boa. Só gente... Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. E aí Paulo diz assim, ele completa o texto dizendo: dos quais eu sou o principal. Aí às vezes eu fico vendo as pessoas que, depois que aprontou e foi um ser humano péssimo, e foi uma pessoa horrível, de ruim, agora diz que encontrou Jesus, coloca a Bíblia debaixo do braço e diz que está tudo certo. É isso mesmo, você entendeu certo. Tá tudo certo. É exatamente isso. Não, mas aqui, irmãos, aqui a gente tem que fazer uma triagem nessa igreja. Essa igreja tem que fazer. Aqui nós temos uma triagem, nós temos um crivo, porque aqui a gente só aceita gente boa. Então não é igreja. Não, aqui, gente ruim, a gente não quer não, então não é igreja. Aqui, igreja é hospital. Igreja é para acolher. Igreja é para acolher. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Não se escandalize e não se sinta em desconforto com o que vou dizer, mas eu vou dizer. No dia, aliás, eu acho que essa é uma perfeita avaliação de nós mesmos, de nós mesmos como igreja e de nossa própria comunidade de fé. É uma perfeita avaliação. No dia, como é que eu vou medir a minha igreja? Como é que eu vou avaliar a minha comunidade de fé? Como é que eu vou avaliar a mim mesmo como igreja? No dia que na minha igreja o homossexual não se sentir confortável, tem coisa errada com a igreja. Tem coisa errada com a igreja. No dia que, sei lá, a pessoa que chega, não, eu não vou naquela igreja porque eu fico tomando carão, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável. Porque a gente confunde uma coisa, a gente confunde confrontar pecado
Confrontar pecado é uma coisa. E querer alimentar uma mentalidade de gente perfeita, santa, irretocável, que falta pouco chegar na igreja e cada um tem o altar dele, de tão santo e santa que é. É tão santo e santa que o pastor tem que fazer logo um altar para cada um, para ficar todo mundo ali intocável. Intocável. E assim, com o narizão empinado, né? Aquele ali fez isso. Você, né? Olha o seu erro aí, eu estou vendo aqui. Os patrulhadores que andam patrulhando a vida alheia. Meu compromisso como pregador do evangelho é pregar isso aqui, ó. A cruz de Jesus. Quem vai confrontar o pecado não sou eu. Quem confronta o pecado é a cruz. Por isso que eu convido as pessoas nas minhas pregações a olhar para a cruz. Olha para a cruz. Por quê? Porque acontece duas coisas simultâneas quando olhamos para a cruz. Duas coisas simultâneas. Primeiro, quando eu olho para a cruz, eu vejo a minha vergonha. A minha vergonha está estampada na cruz. Está estampado na cruz o meu pecado, a minha vergonha, a minha maldade, a minha perversidade, o engano do meu coração está estampado lá na cruz. Mas ao mesmo tempo, simultaneamente, está estampado na cruz a nossa redenção, o nosso perdão, e o perdão de Deus é para todos. Ele morreu na cruz pelos pecadores. Jesus buscou por isto. Foi a cruz, como disse no ponto anterior, e agora está expiando os nossos pecados de forma completa. Esta salvação aconteceu na cruz. E preste bem atenção, não foi pela ética de Jesus, não foi. Também não foi pelos seus ensinos, também não foi. Também não foi pelos seus milagres, também não foi. Você me pergunta, e foi por quê? Pela cruz. Não foi pelos seus ensinos, não foi pela sua ética, não foi pelos milagres que realizou, mas pela cruz. E a igreja peca. Permita-me mais uma vez, não se sinta em desconforto com o que vou dizer, mas eu preciso dizer, a igreja peca por desvirtuar o evangelho quando enfatiza qualquer outro aspecto da vida de Jesus. Mais do que a sua cruz, a igreja peca. Quando igrejas enfatizam mais milagres. Preste atenção na pregação desse pastor. Preste atenção na pregação desse missionário. Preste atenção na pregação desse evangelista. Presta atenção na pregação desse televangelista que está no programa evangélico do rádio, da televisão, das mídias sociais. Presta atenção no que ele está falando, no que ele está pregando. Qual é a ênfase da pregação dele? O que é que ele destaca mais na pregação dele? São os milagres? O que é que ele destaca mais? São as curas? O que é que ele destaca mais? Ele destaca mais milagres, ele destaca mais curas, ele destaca mais bênçãos materiais do que a cruz? Esse pastor, esse bispo, esse apóstolo, esse televangelista está desvirtuando o evangelho. E o apóstolo São Paulo, não é Nilson que está falando não, é o apóstolo São Paulo na carta aos Filipenses capítulo 3, escrevendo aos crentes de Filipos, ele disse, olha, eu já escrevi para vocês muitas vezes, escrevo de novo agora chorando, Paulo dizendo, escrevo de novo chorando, com lágrimas, que há muitos entre vocês que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigo da cruz de Cristo faz isso mesmo, ele desvirtua a cruz, o inimigo da cruz não gosta da cruz, o inimigo da cruz contraria a cruz, o inimigo da cruz desvia o propósito da cruz, o inimigo da cruz enfatiza e dá muito mais destaque a curas, a milagres, a bênçãos materiais, muito mais do que a cruz, porque o grande interesse do inimigo da cruz é aplacar, é diminuir, é cobrir, é esconder, é desfigurar completamente o projeto da cruz.
quando enfatizam mais o aspecto social, presta atenção nisso. Quando enfatizam mais o aspecto social do que a cruz, estão desvirtuando o evangelho. Mesmo que façam lá um malabarismo daqueles, para provar que a cruz implica nisto. Sim, eu até concordo que a cruz pode sim implicar nisto, mas a mensagem da igreja é prioritariamente a cruz em si. Por isso, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: eu decidi nada saber entre vós. Eu não quero saber de nada entre vocês. A única coisa que eu quero saber entre vocês é Jesus Cristo e este crucificado. Este é o tema do bom pregador. Esse é o tema da igreja. Esse é o eixo, é o centro, é o cerne da nossa mensagem. Por quê? Porque na cruz está declarado o amor de Deus pelos homens. É na cruz que ele declara o seu amor por todos os homens. E eu me lembro aqui da frase do grande evangelista Billy Graham, porque eu tenho uma profunda paixão. Billy Graham foi considerado o maior evangelista do século XX, norte-americano, morreu aos 99 anos, recentemente agora, em 21 de fevereiro de 2018. Eu tive o privilégio de visitar a casa dele nos Estados Unidos, 2 anos antes da morte dele. Que privilégio! Billy Graham realizou cruzadas em redor do mundo inteiro, pregando o amor de Jesus, a cruz de Cristo, o sofrimento de Jesus, a ressurreição de Jesus. E tem uma frase que Billy Graham dizia, que eu acho lindíssima e faço questão de mencionar na maioria das minhas pregações. E ele dizia aquela frase, quando ele, pregando sobre a cruz, dizia: a cruz foi o púlpito de onde Deus pregou o seu mais extraordinário sermão de amor. A cruz foi o púlpito de onde Deus pregou o seu mais extraordinário sermão de amor. Por quê? Porque lá estava pregado Jesus, o seu Filho amado. E o centro da Bíblia, o texto áureo da Bíblia, é exatamente João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero te dizer aqui hoje, homem, mulher, moço e moça que me ouve hoje à noite, a maior declaração de amor não está nos livros de poesia. A maior declaração de amor não está nas rosas perfumadas que o marido entrega para a adorável esposa. A maior declaração de amor não está no diário apaixonado da jovenzinha. A maior declaração de amor não está na ponta do lápis ou da caneta dos mais célebres poetas. A maior declaração de amor não está nos mais badalados livros de poesias. A maior declaração de amor está na cruz de Cristo, quando Jesus abriu os braços para dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo com amor incondicional. E nada é capaz de diminuir o amor de Deus por você. Nada. Não há nada que você faça para perder esse amor. Ele te ama incondicionalmente, unilateralmente. Sabe o que é unilateral? Sabe o que é Deus amar de forma unilateral? Significa dizer o seguinte: ele te ama sem exigir nada de você, sem cobrar nada de você, sem exigir nenhuma contrapartida. Não, mas eu preciso ir à igreja porque senão Deus não vai me amar. Não, vem à igreja, mas se você não vir, ele te ama do mesmo jeito. Mas você precisa vir, nós frequentamos, nós participamos, nós vivemos em comunidade. O espírito do evangelho é um espírito comunitário. Mas não vem à igreja com esse sentimento ou com esse pensamento: eu vou porque senão Deus vai me amar menos. Não, não existe isso. Ele te ama incondicionalmente, gratuitamente, graciosamente, de forma unilateral, sem exigir nenhuma contrapartida. Ele simplesmente nos ama. Cruz é uma declaração inequívoca de que todos os pecados dos homens são perdoados. Todos. Pedro, na sua primeira carta, veja comigo aí na sua Bíblia, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 2,
versículo de número 24. Ouçam o que diz. Uma menção de Isaías, inclusive, quando Pedro escreve: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, ou por suas feridas, fostes sarados. Vou repetir a frase que eu já mencionei. A cruz é uma declaração inequívoca de que todos os pecados dos homens são perdoados. Venha a cruz e seja salvo. Venha Jesus. Na cruz ele pagou os pecados de todos os homens. Creia. Então somente creia e você vai ter segurança absoluta. Porque todo aquele que crê já é considerado justo. Não porque eu seja em si mesmo, mas porque a justiça dele foi imputada sobre nós. Há perdão para os pecadores. E este perdão está na cruz. Você me diz, mas pastor, eu pequei horrivelmente. Há perdão para você. Mas pastor, eu estou até com vergonha dos meus pecados. Há perdão para os pecadores. Mas pastor, eu me sinto constrangido, me sinto envergonhado. Eu não tenho forças, porque o meu pecado é feio, o meu pecado é horrível. Pastor, eu me sinto uma pessoa mais indigna. Eu me sinto a pessoa mais suja do planeta. Eu te digo, há perdão para os pecadores. E este perdão está na cruz. Ele te lava com seu sangue. Ele te purifica e te torna limpo, limpa, purificado, purificada. Por último, eu termino em quarto e último lugar. Quando ele disse na cruz, está consumado. Ele estava dizendo, Satanás foi definitivamente derrotado. Está consumada a derrota de Satanás. Porque, ouçam-me meus irmãos e irmãs, Satanás não venceu na cruz. A cruz não significou a derrota de Jesus. Ao contrário, a cruz significou a derrota de Satanás. Eu era criança ainda, me lembro dos pregadores lá pelos anos, final dos anos 80, 90, pregando e dizendo que quando Jesus morreu houve festa no inferno. Os demônios fizeram uma festa. Não, teve festa coisa nenhuma. Não, pastor, é só uma força de expressão. Não, mas nem como força de expressão serve. Não, mas é só uma metáfora. Não, mas nem cabe como metáfora. Metáfora do quê? Não teve festa. O que é a cruz, senão a vergonha, a completa derrota de Satanás? Não foi de Jesus, foi de Satanás. Eu acabei de mencionar para vocês aqui que Jesus buscou a cruz. Que o caminho de Jesus foi o caminho da cruz. Ora. Se ele buscou a cruz, se ele não fugiu da cruz, se ele marchou resoluto rumo à cruz, se o caminho dele foi o caminho da cruz, ele estava procurando derrota? Nós estamos hoje à noite aqui buscando o quê? Vitória ou derrota? Esse culto é o culto da derrota ou é o culto da vitória? É o culto da vitória. Se é o culto da vitória, eu estou pregando aqui de um Jesus que venceu. Eu não estou pregando aqui sobre um defunto, não. Eu não estou pregando aqui sobre uma missa do 7º dia de um cadáver que morreu há mais de 2000 anos, não. Eu não estou aqui pregando uma sepultura fria, fétida, não. Eu estou pregando aqui o Cristo vivo e ressurreto. O vencedor da morte, o vencedor do inferno, o vencedor dos demônios. E aí, quando você compreende que a cruz não é derrota de Jesus, mas sim derrota de Satanás, aí você consegue entender por que tantas vezes o diabo tentou fazer Jesus desistir da cruz, começando na tentação do deserto. Vocês lembram? Tu és o Filho de Deus? Manda as pedras se transformarem em pão. Levou ele para o pináculo do templo. Salta lá embaixo. Está escrito, os anjos vão receber ordem ao teu respeito e você vai dar um verdadeiro show da fé. Imagina que espetáculo. Você pulando, os anjos vindo, pegando você e todo mundo, uau, ele é o cara. E Jesus resistiu. Levou Jesus para o monte. Mostrou num relance todas as glórias do mundo. Eu te pergunto, Jesus transformou pedra em pão? Jesus pulou do pináculo do templo? Jesus aceitou as glórias do mundo? O que ele disse? Vai-te, Satanás. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto.
Qual era o objetivo do diabo na tentação do deserto? O objetivo do diabo era fazer Jesus desistir da cruz. Porque se ele transforma pedra em pão, ele desistia da cruz, pastor José. Se ele pula do pináculo do templo, acabou. Acabou a vitória da igreja. Se ele pula do pináculo, você não estaria aqui ouvindo esse simples pregador que vos fala hoje. Eu jamais poderia subir num púlpito como esse. Jamais. Se ele aceita a proposta, acabou-se. O plano foi frustrado. Acabou-se. A derrota da igreja foi consumada. Mas não. Ele não desistiu da cruz. Porque ele pensou em você. Isso é amor. Pensou em você, pensou em mim, pensou em nós. Agora vejam bem, sabe qual é o grande problema? O que muito me assusta é que esta é também a grande tentação que se abate sobre as igrejas, ou sobre a igreja. A grande tentação do diabo para a igreja hoje, eu fico vendo os crentes às vezes preocupados com o pecado dos outros. É porque no fulano não sei o quê, é porque o outro adulterou, é porque o outro serviu da fofoca lá não sei de quem. E fica todo mundo, e agora tá virou febre, né? Negócio de YouTube e de não sei o quê. Tem que tomar cuidado, irmão, porque o povo está filmando você para tudo que é lado. Você menos espera, tá lá um negócio lá na internet. Falou, fulano de tal e todo, e bomba, né? Vocês já viram que vídeo de polêmica, de pastor que pecou, de outro que foi preso, e bomba. Você posta uma mensagem sobre Deus te ama, Jesus é amor, e dá duas ou três pessoas visualizam lá. Se você postar uma polêmica, vai todo mundo, está sabendo não? E compartilha para cá, compartilha para lá. E aquela coisa toda, tem que tomar muito cuidado. E aí a igreja fica pensando assim, o diabo está furioso com a igreja, o diabo está se levantando contra a igreja, o diabo quer usar a política, quer usar fulano, quer usar não sei quem. Mas não é essa a grande tentação, não. Você sabia disso? A grande tentação do diabo que se abate sobre a igreja não é esta. A grande tentação do diabo que se abate sobre a igreja é a mesma que ele tentou Jesus lá no deserto. Fugir da cruz. Já que ele não conseguiu fazer Jesus fugir da cruz, então eu vou fazer os discípulos dele fugir. Eu não consegui fazer ele fugir, mas eu faço a igreja dele fugir. Eu faço a igreja dele desistir da cruz. Fuja da cruz. Busque o sucesso pelo marketing. Vá pelo caminho do marketing. Abra mão do poder da cruz e abrace o poder político. Olha que coisa legal. Vocês vão ter livre acesso nos corredores do palácio. Vão lá. Mas Deus não escolheu o caminho do sensacionalismo, o caminho do uso dos poderes espirituais. Que foi que Deus escolheu? A cruz. Sem cruz não há evangelho. Sem cruz não há igreja. Sem cruz não há cristianismo. Sem cruz não há pregação do evangelho. Sem cruz, toda a nossa pregação, toda a nossa mensagem, todos os nossos cânticos não passam de balela, papo furado. Sem cruz, nós estamos derrotados, frustrados, acabados, destruídos. Sem cruz, o mundo teria mergulhado num caos tenebroso, sem volta. Sem cruz, jamais poderíamos entoar o cântico da vitória. Pular do pináculo não colocaria o mundo dentro do propósito divino novamente. Por isso Jesus não aceitou a proposta do diabo. Sem contar que qualquer proposta que venha do diabo é imunda, é podre, é suja. Por mais apetitosa que apareça aos nossos olhos, por mais cativante e impressionante que seja, por mais que seja carregada de verdade. Porque quando o diabo disse está escrito, ele não estava mentindo, está escrito mesmo. Ele citou Salmo 91. Os anjos vão receber a ordem a teu respeito para que não tropece com seus pés em pedras. Mas só que verdade na boca do diabo vira mentira, não dá nada. O que adianta? É verdade, mas está na boca do diabo. Resolve nada. Não adianta. A única coisa que é capaz de colocar o mundo de novo nos trilhos, resgatar a herança outra vez, trazer a criação ao propósito inicial de Deus novamente, é só a cruz. Que a igreja não troque a cruz pelo pináculo. Irmãos, em nome de Jesus,
A igreja brasileira precisa atentar para isso. Não troque o poder da cruz pelo pináculo. Não troque o poder da cruz pelo poder político. Não troque. Não troque. Porque sua cruz restaura o mundo. O mundo precisa ouvir. Não é uma mensagem de prosperidade. O mundo precisa ouvir, não é uma mensagem que massageia o ego. O mundo precisa ouvir, não é uma mensagem que faz coceirinha no ouvido e uma cócega na alma. O mundo precisa ouvir, é a mensagem da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem da cruz. A tentativa de Satanás em levar Jesus a desistir da cruz teve sequência no seu relacionamento com os seus discípulos. Lembram? Lá no capítulo 16... eu já mencionei aqui de Mateus, mas vamos ver o que diz lá na sequência de Mateus capítulo 16, Jesus falando da sua morte e tal. O que acontece? No versículo número 22, Pedro chamou Jesus à parte e começou a dizer: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. O que Jesus responde a Pedro no versículo 23? Para trás de mim, Satanás. Você está me servindo de pedra de tropeço ou de escândalo, porque você não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. É preciso discernir essa voz do diabo, que foi estratégica com Jesus e continua sendo estratégica com a igreja, para tentar desvirtuar da cruz. Negue a cruz. Negue a cruz. E Satanás insistiu tanto que ele foi até o momento final, quando Jesus estava pregado, já estava lá na cruz, já estava pregado na cruz, já estava lá na cruz, e Satanás fez a última investida, e a última tentativa, no capítulo 27 de Mateus, veja aí na sua Bíblia, capítulo 27 de Mateus, versículo de número 41 e 42, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Você já ouviu essa voz do diabo mandando você descer da cruz? Desça da cruz. Você quer ter vitória? Desça da cruz. Você quer ver seu ministério bombar? Desça da cruz. Você não tem que ficar levando desaforo. Para que isso? Desça da cruz. E aí você vai ver essa história que tem que dar outra face. Isso aí não. Esse negócio que tem que se humilhar. Não. Desça da cruz. Responda a teu pai. Não, não é assim. Os tempos mudaram. Já foi a época que pai falava e fica na cabeça. Pai falou uma, fala duas. Desça da cruz. Reaja. Que nada, seja bobo de patrão, não. Vá para o banheiro, enrola lá umas horinhas no banheiro. Ganha de graça. Para quê? Para que ser tão certinho? Para que tanta ética? Para que tanta postura? Para que ser tão honesto? Para que tanta fidelidade? Desça da cruz. Já ouviu a voz do diabo mandando você descer da cruz? Eu te pergunto, Jesus desceu da cruz? E por que nós estamos querendo descer? Por que eu fico querendo descer toda hora? Toda hora, não vou nem falar para vocês qual foi a última vez. Porque senão vocês vão ficar escandalizados. Toda hora eu quero descer da cruz. Eu vou tirar satisfação. Comentou coisa de mim na internet, eu vou responder. Desça da cruz. Jesus não desceu. Ele permaneceu lá. Porque ele sabia. Satanás não queria a cruz. E Jesus está dizendo, não interessa o que Satanás quer. Eu não estou aqui para fazer gosto de Satanás. Eu tenho uma missão e eu marcho resoluto esta missão. Mais uma vez, meus irmãos, eu já estou finalizando a minha palavra e eu peço a vocês encarecidamente em nome de Jesus, não se sinta em desconforto com o que vou dizer, mas eu preciso dizer, a igreja peca ao nível de blasfêmia. Vou repetir, a igreja peca, é pecado de blasfêmia, todas as vezes que ela tenta fugir da cruz.
Quem foge, tem até um ditado que diz, né? Está fugindo de mim igual o diabo foge da cruz. É ele mesmo que foge, você não. A igreja não. Essa é a marca distintiva do cristianismo. A igreja peca ao nível de blasfêmia quando tenta fugir da cruz, quando ela quer escamotear a cruz, quando ela quer maquiar. Não, vou dar uma maquiada, vou passar um verniz aqui, porque a mensagem da cruz é muito ofensiva. É escândalo para o judeu, é loucura para o grego. Eu não vou passar essa vergonha. Deixa eu passar um verniz aqui, deixa eu dar uma maquiada. Porque, você sabe, a cruz confronta. A cruz, ela é a história dele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Isso é muito confrontador. Isso me tira o chão. Isso me tira das minhas zonas de conforto. Não, eu vou dar uma maquiada. Eu vou passar aqui um verniz. Eu vou dar uma escamoteada na cruz. É pecado de blasfêmia. Todas as vezes que a igreja tenta esconder a cruz, fugir da cruz, invernizar a cruz, maquiar a cruz, ou trazer uma outra performance à cruz que não seja a performance do próprio evangelho, eu quero dizer aqui hoje à noite, no nome de Jesus, o pregador que não gosta de falar da cruz é indigno do púlpito. O pregador que não gosta de falar da cruz é indigno do púlpito. O pastor, o bispo, o apóstolo, o evangelista que não gosta de falar da cruz é indigno do púlpito. Nem deveria se atrever a assumir um púlpito se ele não gosta de falar da cruz. Sabe por quê? Porque é na cruz que tudo se consuma, e ele só foi constituído pregador porque houve uma cruz lá atrás. Antes da eternidade houve uma cruz. Portanto, eu quero dizer a esta igreja hoje à noite: nada pode arrancar a vitória de Deus das tuas mãos, nada pode roubar ou enfraquecer a bênção de Deus sobre a tua vida. Por quê? Porque na cruz foi consumado, na cruz foi consumado, na cruz foi consumado. A vitória é da igreja. Quando nós pregamos a mensagem da cruz, nós estamos lacrando os portões do inferno. Quando nós pregamos a mensagem da cruz, nós estamos anulando toda a lei kármica. Quando nós pregamos a mensagem da cruz, nós estamos alterando toda a lei do destino. Quando pregamos a mensagem da cruz, nós estamos envergonhando o diabo. Quando nós pregamos a mensagem da cruz, nós estamos declarando a falência do inferno. Quando pregamos a mensagem da cruz, nós estamos rompendo com as cadeias da morte, das trevas que prendem homens e mulheres. Quando pregamos a mensagem da cruz, nós estamos declarando toda a maldição destruída, quebrada, desmascarada, envergonhada. Quando pregamos a mensagem da cruz, nós estamos dizendo que nós somos livres, 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 livres pelo sangue de Jesus. Por isso que Paulo disse que ele pegou toda a cédula que era contra nós, que nas suas ordenanças nos era contrária. Cédula quer dizer dívida não paga, uma dívida não legalizada. Jesus tirou do meio de nós, Colossenses 2:14, e cravou na cruz do Calvário. E no versículo 15 ele diz que ele os expôs publicamente a vergonha e triunfou deles na cruz. Eu quero dizer aqui hoje, eu tenho certeza, a bênção de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa. O diabo não tem poder contra você, porque a vitória foi conquistada e declarada na cruz do Calvário. Você crê nesta palavra, meu irmão, minha irmã? Você crê nesta palavra?